Nós te agradecemos, porque em meio a toda dificuldade, em meio a todo transtorno que essa situação tem causado, Pai, o Senhor firma nos nossos corações a nossa identidade enquanto igreja, enquanto corpo do Senhor Jesus Cristo, que mesmo não estando numa reunião normal que fazemos aqui, estamos unidos de forma online, estamos unidos em espírito, estamos unidos em fé, Pai, e nós te agradecemos por isso. Eu quero, Senhor, te pedir que nessa manhã o Senhor continue realizando aquilo que o Senhor já tem realizado nos nossos corações, que nós possamos mais uma vez sermos edificados pela meditação na Tua Palavra, que nós possamos mais uma vez sermos edificados pelo agir do Teu Espírito Santo nos nossos corações. Assim nós te oramos, crendo que o Senhor já está agindo com poder e grande glória nessa manhã. Nós te oramos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, família da fé. Bom dia a todos vocês que estão aqui. Bom dia a todos vocês que estão nos assistindo aí da sua casa. É com grande alegria que eu estou aqui mais uma vez e quero compartilhar nessa manhã uma palavra que eu creio que Deus colocou no meu coração e eu creio também que vai edificar a sua vida nessa manhã. Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 35 até o verso 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35 ao verso 41. Eu estou usando aqui uma Bíblia na nova tradução na linguagem de hoje, então pode ser que esteja um pouquinho diferente aí se você não estiver usando a mesma versão. Diz assim: naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então, eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Bom, esse foi o texto que Deus colocou no meu coração para que eu meditasse e trouxesse para você nessa manhã uma reflexão a respeito dele. Eu olhando para esse texto, eu consigo identificar aqui 3 elementos, talvez principais. E esses elementos são um mestre, seus discípulos e um momento de crise, um momento de tribulação. E olhando para esses elementos, eu consigo perceber uma nítida semelhança com os dias que nós vivemos hoje. Mestre, discípulos e crise, porém com discípulos e crises diferentes. Mas nós temos o mesmo mestre, que é Jesus, que estava naquele episódio. Também somos discípulos dele. E vivemos momentos de crise. Essa crise gerada agora pelo Covid-19, ela não é a primeira crise que nós passamos na nossa vida e nem, muito provavelmente, não será a última. Momentos de crise acontecem, momentos de crise se dão.
Mas o que nós precisamos saber é qual deve ser o comportamento de um discípulo diante de um momento de crise. E é isso que eu queria tirar de lição desse texto nessa manhã. Qual deve ser o comportamento de um discípulo diante de um momento de crise? Quando a gente olha aqui, eu gostaria de fazer uma análise versículo a versículo com você. No primeiro versículo diz: naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Ora, eles estavam ali, num momento onde uma multidão os cercava. Provavelmente a multidão estava muito interessada naquilo que Jesus tinha a dizer, eles queriam ouvir o que Jesus tinha a dizer, eles queriam ver aquilo, os milagres que Jesus fazia. Então eles estavam, entre aspas, bem. Todo mundo queria estar com eles. Eles estavam, entre aspas, pop naquele momento, eles eram populares. Eles tinham a atenção de todos. E Jesus de repente fala: olha, nós vamos sair daqui e vamos para um outro lugar. E talvez se fosse eu, ou se fosse você naquele momento, eu questionaria Jesus: Jesus, mas está tão bom aqui, as pessoas querem nos ouvir, as pessoas estão aqui nos buscando, estão atrás de nós, estão nos seguindo. Mas eles não questionaram a ordem de Jesus. Eles ouviram o que Jesus tinha dito e viram o que Jesus fez, porque no próximo versículo diz que então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava, ou seja, Jesus subiu no barco primeiro. E o discípulo, como um bom discípulo, os discípulos seguiram aquilo que seu mestre havia dito e havia feito. Jesus era um mestre que não falava apenas, mas ele fazia. Ele não era como os fariseus, que falavam o que devia ser feito, mas não faziam. Jesus falava e fazia. E nós poderíamos olhar para Jesus e seguir o seu exemplo, ou poderíamos ouvir as palavras de Jesus e também segui-lo, obedecer. Então os discípulos nesse momento, eles obedeceram, mostrando que eram bons discípulos, porque é isso que se espera de um bom discípulo, que ele aprenda com o seu mestre, ouvindo e observando os exemplos que o seu mestre dá. E esses discípulos seguiram a orientação de Jesus e entraram. E aqui vale ressaltar que eles não se preocuparam com a multidão que ia ficar para trás. Eles se preocuparam exclusivamente em seguir ao mestre. Hoje, em tempos de internet, em tempos de redes sociais, a gente vê muita gente preocupada em ter seguidores, né? Não, nós precisamos ter seguidores. Nós precisamos ter muitos seguidores. Nós precisamos ser influentes. Só que não adianta ser influente se você não tem uma essência para oferecer. A gente precisa ter essência para depois exercer influência. E esses discípulos estavam buscando a essência, porque eles sabiam que a essência deles viria tão somente de Jesus. E eles não se preocuparam com a multidão, mas eles foram atrás do mestre. Eles seguiram, obedeceram ao mestre. E aí eu lembro de Paulo, né, quando Paulo fala: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Porque ele sabia que se alguém estivesse imitando ele por ele mesmo, alguma coisa estaria errada. Porque as pessoas deveriam imitá-lo porque ele estava imitando a Cristo. Então que esse seja o nosso comportamento enquanto cristão. Que esse seja o nosso comportamento diante de uma crise. Que nós sigamos a Jesus sem nos preocuparmos com a multidão, se a multidão vai nos seguir ou não. Mas é interessante que mesmo eles não se preocupando com a multidão, olha o que o versículo 36 fala. Que eles deixaram o povo ali, subiram no barco onde Jesus estava e foram com ele. Só que a parte B do versículo diz assim: e outros barcos o acompanharam. Se a gente não se preocupa com a multidão que está atrás, se a gente não se preocupa em ser seguido, mas a gente se preocupa em seguir ao mestre, é inevitável que a multidão nos siga, porque nós estamos indo para o alvo.
porque nós estamos rumo ao alvo, rumo ao único caminho que é a verdade e a vida. E é isso que nós precisamos fazer no momento de crise, focar no alvo que é Jesus. E se a multidão quiser nos seguir, ela vai nos seguir, mas não por nós mesmos, mas ela vai nos seguir, porque nós estamos seguindo a Cristo. Eu me lembro que Lúcifer liderava a adoração no céu. Ele estava à frente da adoração, assistindo diante do trono de Deus. Mas quando ele olha para trás e ele vê todas as miríades de anjos que ofereciam adoração, ele quis ser o alvo daquela adoração. Ele quis ter seguidores. Se hoje ele tivesse um Instagram, ele ia querer ter lá milhares, milhões de seguidores, porque ele queria adoração. Mas isso fez com que ele fosse expulso do céu e recebesse uma condenação eterna. Então que não sigamos esse exemplo, mas sigamos esse exemplo dos discípulos que seguiram o seu mestre, sem se preocupar com a multidão que estava ficando para trás. Amém? Quando a gente chega no versículo 37, diz que de repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio d'água. Aí chegou o momento de crise. Tudo estava muito bom, tudo estava muito bem. Mas a Bíblia fala que de repente, assim como de repente acontece também um desemprego, assim como também de repente acontece talvez um problema conjugal, assim como de repente acontece uma enfermidade na nossa vida, as crises chegam de repente. Ninguém espera uma crise, mas ela chega de repente. E o problema é que quando a crise chega, a postura que nós vamos adotar, ela vai dizer se nós sairemos vencedores ou perdedores daquela crise. Aí você pode dizer, mas nós não somos mais do que vencedores? Como nós podemos sair perdedores de uma crise? A carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 37, diz assim: em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, ou seja, Jesus. Então, quer saber como você pode sair perdedor de uma crise? Não seguindo o exemplo do Mestre, não estando em Cristo, firmado na rocha, não seguindo aquilo que Ele ensinou, que Ele ordenou, podemos sim sair derrotados de uma crise. Mas sabe o que quer dizer? Temos a vitória completa, ou em algumas outras versões, somos mais do que vencedores. É que se nós estivermos em Cristo, seguindo os seus mandamentos, observando tudo aquilo que Ele ensinou, não nos desviando nem para a esquerda e nem para a direita, nós temos a certeza, a convicção através da fé, que nós sairemos vencedores, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Eu creio nisso, você crê nessa verdade? Aleluia! Glória a Deus! Voltando aqui para o nosso texto. Aleluia. Versículo 38. Diz: Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Sabe, quando eu comparo essa atitude dos discípulos com aquela primeira atitude, eu vejo uma dualidade. Num primeiro momento, eles olham para o mestre que entrou no barco e eles seguem aquilo que o mestre havia feito. Mas num segundo momento, quando chega a crise, quando eles sentem que podem perder algo, e nesse caso aqui eles sentem que podem perder a própria vida, eles já não olham para Jesus e seguem o que Jesus estava fazendo, mas eles seguem o que uma mente natural acha. Eles seguem opiniões de uma mente natural, raciocínio lógico de uma mente natural. Eles dizem: eu não posso deitar para dormir,
se o barco está quase afundando. Eu preciso fazer alguma coisa com as minhas próprias mãos para que o barco não afunde e a gente tente se salvar. Então o que eu percebo aqui é que é muito fácil seguirmos as orientações de Deus, vivermos segundo o conselho bíblico, o conselho de Deus, enquanto esses conselhos não confrontam umas de nossas convicções. Quando aquilo que Deus fala vem de encontro a uma convicção que você tem, que você acha ser verdade, que você acha ser correto, é nesse momento em que é difícil seguir as orientações de Deus. Mas eu também digo que é nesse momento que Romanos 12, versículo 1, precisa estar firmado e vivido na prática na nossa vida. Porque Romanos 12, no versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe, um culto racional não é você não falar em língua estranha porque precisa ser racional, as pessoas precisam entender. Não é isso. O culto racional é, mesmo que você não entenda, mesmo que você não concorde, mesmo que você não ache que está certo, mas obedeça, porque isso é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo, você imagina os sacerdotes quando iam oferecer o holocausto ao Senhor, se eles deixassem o animal solto e falassem assim, ó, vai lá e caminha para o fogo. Qual era o animal que ia para o fogo? Você conhece algum animal que sozinho vai lá e entra numa labareda de fogo? Eu nunca vi isso acontecer. E nem creio que exista. Porque o animal percebe o perigo. O animal, quando ele está chegando perto do fogo, ele sente o calor e ele se afasta, querendo preservar a sua própria vida. Mas o que Paulo nos convida a fazer é aquilo que Isaac fez. Quando Abraão estava amarrando Isaac, você acha um idoso de 100 anos contra um adolescente de 17 anos? Se eles fossem entrar numas vias de fato ali, Abraão não teria chance nenhuma. O que Isaac fez foi se entregar. Isaac se deixou ser amarrado. E ele estava se oferecendo ali naquele momento. E é isso que Paulo está convidando a gente a fazer. Assim como Jesus fez. E o sacrifício de Jesus, sim, foi completado até o final. E Paulo está convidando a gente, olha, entre voluntariamente no altar do sacrifício. Quando isso acontece? Quando nós temos uma opinião, uma vontade que não está em consonância com a vontade de Deus. Nós abrimos mão, entrando no altar do sacrifício, para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Aleluia. Eu creio, irmãos, eu creio que nesse momento nós precisamos ter uma atitude diferente da atitude dos discípulos aqui. Quando Jesus acorda, quando eles acordam Jesus, e aí vem o versículo 39, diz que Jesus se levantou, falou duro com o vento e com o lago, e ordenou: silêncio, fiquem quietos. E diz que houve uma grande calma. Então Jesus olha para os discípulos e fala assim: por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não têm fé? E aqui eu consigo observar que não tem como eu viver pelo medo e pela fé. Não tem como. Jesus está deixando bem claro aqui que onde existe medo, não existe fé. Mas a Bíblia fala pelo menos 4 vezes que o justo viverá pela fé. E se nós somos esses justos, nós precisamos viver pela fé. E vivendo pela fé, não pode haver espaço para o medo. Não pode haver espaço para o medo. Você que está em casa, se você tem deixado o medo tomar conta do seu coração, eu quero dizer, você não está vivendo por fé. E se você não está vivendo por fé, você não está seguindo os princípios bíblicos. Você não está seguindo a orientação do nosso Mestre Jesus. Mas eu creio que essa é uma manhã de transformação. Eu creio que essa é uma manhã de libertação. Eu creio que essa é uma manhã de restauração da sua fé.
onde tudo vai se fazer novo na sua vida. Se você tem se deixado dominar pela fé, eu declaro, no nome de Jesus, se você tem se deixado dominar pelo medo, em nome de Jesus, a fé será restaurada na sua vida. Aleluia. Essa é uma manhã de restauração da sua fé. Não podemos deixar que o medo tome conta de nós. Não podemos deixar que o medo nos domine. A nossa fé não está firmada nas coisas visíveis, mas a nossa fé transcende tudo isso que nós podemos ver, e ela entra no âmbito espiritual, no âmbito invisível. Aleluia. Oh, Pai, Tu és tremendo, Senhor. Aleluia. A Bíblia fala, no versículo 41, e os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é esse que manda até no vento e nas ondas? Quero dizer uma coisa para você. Esse mesmo Jesus, Ele ainda permanece o mesmo. Ele ainda é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não perdeu o controle de nada. Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele não perdeu o controle das situações à sua volta. Mas Ele está no controle de tudo. Esse é o Deus a quem você serve. Esse é o Deus a quem eu sirvo. Aquele que tem controle de todas as coisas na sua mão. E que age no momento certo. Porque Ele não vive segundo o cronos que nós vivemos, segundo o tempo que nós vivemos, mas Ele age segundo o tempo dEle, que é absolutamente superior ao nosso cronos, o tempo kairós de Deus. Se você acha, mas por que Ele ainda não agiu? Porque Ele, os pensamentos dEle são muito maiores do que os nossos. Os planos dEle são muito maiores do que os nossos. Nós podemos não entender, mas precisamos obedecer. O conselho de Jesus é: viva por fé. Sabe, eu olho aqui e eu vejo que talvez os discípulos não tenham se atentado a uma coisa. Quando Jesus, lá no primeiro versículo que nós lemos, no versículo 35, diz assim: naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Sabe, quando Pedro, naquela outra situação que eles enfrentam uma tempestade, mas dessa vez Jesus está fora do barco, Jesus vem andando sobre as águas. Pedro fala: se és tu mesmo, então me manda ir ter contigo. E Jesus diz: vem. A palavra diz que Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. Mas na verdade Pedro não estava ali andando sobre as águas. Pedro estava andando sobre uma palavra que Jesus havia liberado. Pedro estava andando sobre a palavra de Jesus, que havia criado uma plataforma para que ele pudesse andar. Porque nós não caminhamos simplesmente sobre o chão, sobre as águas. Nós caminhamos sobre uma palavra. Nós caminhamos sobre a fé. E nesse momento que Jesus disse, Ele determinou: vamos para o outro lado do lago. Eu creio que não importa a tempestade que viesse no meio do caminho, não importa a tribulação, a adversidade que viesse no meio do caminho, eles chegariam do outro lado, porque a palavra já havia saído da boca de Jesus. A palavra já tinha sido lançada, liberada, determinada. Aleluia! Jesus falou: nós vamos para o outro lado. E o que os discípulos tinham que ter no coração era: nós vamos chegar do outro lado, porque Jesus já determinou. E não há nada, não há nenhum poder nesse mundo, não há nenhum ser que tenha uma palavra mais poderosa do que a dele, que tenha mais autoridade do que ele, para desfazer o que ele ordenou. Não existe. Não existe. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Jesus já liberou uma palavra na minha e na sua vida. Jesus já liberou uma palavra na minha e na sua vida. Você que está em casa, você crê nisso? Jesus liberou uma palavra na minha e na sua vida. E não há nada, não há nenhum poder, nem principado, nem potestade. Não há ninguém que possa
superar a autoridade que Ele tem. Ele tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Ele diz que nós somos mais do que vencedores se permanecermos nele. E essa é a manhã onde nós tomaremos posse dessa palavra, porque essa palavra já foi liberada sobre a nossa vida. Nessa manhã eu quero te convidar a tomar posse dessa palavra. Jesus já liberou muitas palavras a seu respeito. Por isso, tome posse de cada uma das palavras que Jesus te liberou. Se Ele te disse que você é mais do que vencedor, então você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se Ele te disse que Ele veio para que você tivesse vida, e vida com abundância, então creia que você viverá essa vida abundante que Jesus conquistou para nós. Porque essa palavra já foi liberada. Não podemos, nesse momento, agir como os discípulos, que a Bíblia aqui no versículo 41 diz que eles estavam cheios de medo, mas aprendendo uma lição com essa passagem. Nós não seremos dominados pelo medo, no nome de Jesus. Nós viveremos de forma diferente. E em meio à crise, seja essa do Covid-19 e de quarentena, ou sejam outras crises que vierem na nossa vida, em nome de Jesus, nós não nos acovardaremos, nós não viveremos com medo, mas nós tomaremos posse da nossa fé, e nós aproveitaremos essa situação, para que a nossa fé seja mais ainda edificada, para que ela cresça ainda mais, para que nós saiamos dessa crise mais fortes espiritualmente falando. Eu queria te convidar a orar comigo nesse momento. Você que está aqui, você pode ficar de pé, em nome de Jesus. Se você em casa quiser ficar de pé também, eu também te convido a ficar de pé. Se você se sente mais à vontade para orar fechando os seus olhos, então feche os seus olhos. Se você sente vontade de erguer as suas mãos, também erga as suas mãos. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Pai, a Tua palavra já foi liberada sobre as nossas vidas. E como nós vimos aqui nesse texto, não há nada que possa impedir a Sua palavra de se cumprir. Um pouco antes, aqui nesse mesmo capítulo, o Senhor disse: céus e terras passarão, mas a minha palavra, essa não vai passar. Senhor, nós queremos agora deixar de olharmos para as circunstâncias que estão ao nosso redor e focarmos os nossos olhos no alvo, que é o Senhor Jesus. Nós queremos agora deixar de caminharmos pelas nossas próprias expectativas e nós queremos passar a caminhar sobre a fé que cria o nosso caminho, que cria, Senhor, a plataforma sobre a qual nós vamos caminhar para o alvo. Nós andamos e vivemos por fé. Por isso eu quero, Senhor, em nome de Jesus, se existe algum espírito de medo, Senhor, oprimindo os meus irmãos na fé, Pai, eu quero repreender esse espírito em nome de Jesus. Pai, que Tu possa lançar por terra todos os inimigos que tentam, Senhor, anular a fé dos meus irmãos, mas que eles possam, Senhor, ter a sua fé restaurada no nome de Jesus, que eles possam ter a sua fé vivificada no nome de Jesus, e que eles possam enxergar, Senhor, todos os planos que o Senhor tem na vida deles, e sabendo que cada um deles irão se cumprir, porque a Tua palavra nunca volta vazia, porque a Tua palavra não pode ser frustrada, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos, Pai. Eu oro para que eles possam enxergar com os olhos da fé, e que eles possam viver uma vida, que é a vida que o Senhor conquistou para nós, uma vida com abundância, uma vida de mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Assim eu te oro, Senhor, nessa manhã, crendo que o Senhor já está liberando uma bênção sobre a vida de cada um de nós, que é a bênção da Tua palavra, a bênção da edificação através do Teu Espírito Santo, Pai. Assim eu te oro no nome de Jesus. Amém e amém. Se você ama a Deus, dê um lindo aplauso a Ele. Aleluia.
Aleluia.